Olá, boa noite. Mais um dia para a gente falar sobre a importância do pai. Oi, sogra, boa noite, tudo bem? Oi, Ciane. Oi, Kátia. Quanto tempo! Que bom te ver aqui, Jaque, boa noite. Oi, Nilson, vou te chamar aqui. Oi, Fran, boa noite. Vindos todos. Essa semana estamos falando aqui sobre a importância do pai, a importância. Oi, Nilson, boa Olá, noite. boa noite, boa noite. Tudo bem? Que bom te receber aqui mais uma vez. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito bom estar aqui de novo. Que bom, muito obrigada. Nilson, essa semana eu estava falando aqui que essa semana eu escolhi, né, como a gente está aí, domingo, Dia dos Pais, eu resolvi falar sobre a importância, né, da força masculina, da força do pai que existe dentro de cada um. É, como é importante a gente honrar os nossos pais. Hoje eu até coloquei um post que teve muita repercussão. Eu falei como é importante honrar o pai, não é conviver com o seu pai, né? Não, Você querendo ou não, ele existe dentro de você, porque você nasceu de um pai e de uma mãe. E aí a ideia essa semana, como eu conversei com você quando eu te fiz o convite, né? Era falar, trazer um pouquinho da consciência da importância de honrar o pai. E quando eu digo honrar o pai, não é só honrar o meu pai, mas também honrar o pai do meu filho. Porque eu, como advogada, né, especialista na área da família, das famílias, eu vejo quanto isso traz conflito, sabe? Porque eu não vou. Essa semana é uma semana que a gente trabalha muito, porque eu não vou deixar ir para casa do pai. O pai do meu filho fez isso, o pai do meu filho. E aí eu vejo muito peso, né? E quanto é importante. Aí eu pensei, como é importante o pai durante a gestação e no nascimento, né, na presença, assim, no nascimento. E aí, lógico, você não me saía da cabeça. Eu falei, gente, eu preciso convidar o Nilson mais uma vez, porque você compartilhou tanto conhecimento da última vez. Para quem não conhece, não sei se estavam todos aqui, mas o Nilson falou sobre a importância do nascimento, quanto isso reflete nos nossos comportamentos, né, Nilson? Quer falar um foi, pouquinho, se apresentar? foi muito legal aquela nossa live, né? Para quem não me conhece, eu sou Nilson Bolgeroni, sou do IBRARE, Instituto Brasileiro de Renascimento, que é uma terapia que basicamente surgiu, né, desse conceito, né, do renascer, né, de trazer, né, principalmente esse período da gestação e até mesmo as influências do parto na nossa vida adulta, né? E a partir daí que essa terapia funciona, né? E é claro que, né, também é trabalhado os outros períodos da vida, mas a gente acaba realmente focando nesse período, que é um período que, né, poucas linhas terapêuticas acabam, né, cuidando e dando atenção. E naquela live a gente falou justamente, né, sobre a influência do parto, né? E aí hoje a gente vem falar justamente dessa outra pessoa que também, né, faz parte ali do bebê, a gente sabe, né, que nós somos metade metade e não tem como deixar de lado. Então, e a gestação influencia muito, 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 que a gente vai conversar hoje, e principalmente essa questão que você comentou, né, de honrar o pai do meu filho, né, que é diferente de honrar o meu companheiro, honrar o meu marido ou o meu ex-marido, né, são Exato, coisas totalmente diferentes. exato. Você também é constelador, né, Nilson? Sou. Sim. Traz essa questão. Bom, eu lembro na minha gestação, à noite, quando a gente ia se deitar, eu
deitava com a barriga encaixada nas costas do meu marido, que eu fiquei com a barriga enorme. E eu deitava com a barriga nas costas do meu marido, assim. E o meu filho mais velho, ele se mexia muito, muito. E aí, quando ele mexia, o meu marido dizia que dava a sensação de que estava ali nele, sabe? Era uma Aham. maneira dele sentir. Porque é um momento único para a mulher, né? É bem diferente a vivência, né? Para como vive a gestação, a mulher e o homem. E esse é um cuidado que tem que ter muito grande e muitas vezes é uma atenção que a mãe vai ter que dar nesse momento com relação ao pai, né, dessa criança que vem aí. Então eu acho que a responsabilidade acaba sendo um pouquinho mais da mãe nesse momento, né, porque como a gente, né, conversou aquele dia, o ato em si, né, de parir é exclusivamente da mulher. Né, e agora a gente vai conversar sobre, né, a importância da presença masculina durante a gestação e o momento do parto. E você sabe que essa presença durante esses meses, né, esses 9 meses, vai ser crucial, né, para a maneira como essa criança vai olhar para esse pai depois que nasce. Né? A influência, a criança ali, aos 9 meses, a única referência que ela tem é a mãe, né, pela conexão principalmente, né, pelo cordão umbilical. E tudo aquilo que a mãe sente, tudo aquilo que a mãe fala, né, e principalmente as sensações, o bebê também está ali sentindo exatamente as mesmas coisas, né? Então, essa relação da mãe com o pai durante esses 9 meses vai ser muito importante, de como essa criança, né, vai olhar e de como essa criança vai tomar esse pai para si depois que nascer. Então, é um cuidado gigantesco, né, que tem que se tomar, porque, para você ter uma ideia, eu já tive casos, assim, não exatamente com o pai, mas a mulher grávida, né, ela estava grávida de uma menina, e ela discutiu com o chefe, né, no caso, né, a presença masculina. Então, essa discussão com o chefe, né, então, a gente sabe que a criança, mesmo dentro da barriga da mãe, ainda assim ela escuta, ela tem uma vibração, ela identifica as vozes, mesmo do lado, né, externo, né? E para você ter uma ideia, depois que essa criança nasceu, esse homem, esse chefe que havia brigado com a mulher grávida, né? Quando essa criança chegava perto, ela começava a chorar. Ela não conseguia ter relações com, olha só, um bebê com um outro homem, né? Não estamos nem falando da presença do homem, do pai, né? Mas e sim de uma presença masculina e que ela identificava só pelo tom de voz. E ela já assimilou, e esse registro de uma pequena briga, de uma pequena discussão, influenciou de como essa criança, né, aceitava essa outra pessoa, que no caso era um chefe. Imagina o que acontece quando é um pai. Né? Então, essa relação da mãe, de como essa mãe está, né, durante esse período dos 9 meses, se a questão financeira está legal, se foi uma decisão dos dois, isso vai influenciar muito, né? Se foi de comum acordo, né, de como foi essa recepção do pai quando descobriu que a esposa estava grávida, né, ou a mulher, ou a mãe do seu filho estava grávida. Esse é um momento muito crucial também. Tá? Essa descoberta do momento do nascimento, existem muitos registros que ficam, né, principalmente no nosso sistema límbico, né, uma parte do cérebro onde estão armazenadas as nossas emoções, os nossos registros, né, límbicos, e que perpetuam, e que vêm, né, assim que a criança nasce, essa sensação está ali. Ela já foi marcada e registrada. Né? Então, às vezes, um cuidado gigantesco no momento em que se descobre que a mãe, né, está grávida, às vezes aquele susto, ai meu Deus, e agora? Estou grávida. Né? Às vezes foi só, né, essa coisa da descoberta, mas ainda assim houve uma descarga elétrica, houve uma descarga dos hormônios, e a criança está sentindo ali, esses registros ficam, mesmo às vezes
com semanas de gestação. Tá? Esses registros ficam nas células de memória. Então, automaticamente, às vezes uma criança pode se sentir rejeitada, ou pela mãe, ou pelo pai, de como esse pai recebeu essa notícia. Tá? Isso vai influenciar logo depois do nascimento, sem sombra de dúvida. Então, eu acho que é legal a gente deixar claro aqui que as percepções que eu estou passando são percepções do que eu trabalho, né, no renascimento e dos relatos que eu tenho dos meus clientes, dos meus pacientes. Né? E né, são quase 20 anos e esses relatos são gigantescos, e por mais que a gente ache assim, né, os problemas maiores são com a mãe, mas por incrível que pareça, né, o que a gente mais recebe, né, são sentimentos, né, de rejeição, de exclusão, vindos do pai. E esse é um cuidado que tem que ter. E por essa ligação ser feita justamente com a mãe, é a mãe que muitas vezes vai definir, né, essa abertura e essa aceitação do pai. Então tem que tomar muito cuidado aí nesse período. Você falar, a gente sempre vê, né, que as maiores questões são com as mães, né? Mas eu acho que o pai, ele sofre muito o peso da ausência, né? Já começa pela gestação, que é só a mulher que realmente sente ali, né? E acho que é nova essa consciência de o pai acompanhar a gestação mais de perto. Isso é muito novo, né? Porque antigamente o homem nem não participava de nada, né? Muito menos Não, do nascimento. E não. depois que nasce também, o homem tá sempre fora, né? Eu lembro que o meu filho perguntava, papai, e eu falava, papai foi ganhar din-din. Aí ele falava para comprar pão, e eu falava, para comprar pão. Não, como que eu falo, gente, tem tanta coisa que eu queria ter aprendido antes de ser mãe, porque o homem ele já tem esse peso dessa ausência, ele tá mais fora, né? A mulher ela tem mais a possibilidade de estar mais presente, principalmente até o primeiro ano, eu acho, do Sim, 8 anos. eu acho que vem aí, né, dessa questão cultural, um pouco mais, né, machista, que onde o pai, né, tinha essa ideia, né, de ter o filho e ele representava quase que um troféu, né? Esse filho, na verdade, era só um troféu que ele recebia ali na hora e basta, né? Chega, né? O papel dele já encerrou ali, né? Fazer o filho, né? E se for homem, então melhor ainda, né? Isso, né? Antigamente. E aí, a partir daí, eu acho que a gente tem que começar a olhar nessa questão da evolução, que é a abertura que esse pai, né? Principalmente nos dias de hoje, está começando a dar, né? Para a abertura dessa energia feminina, né? Para ele ter, porque se ele não tiver essa abertura, realmente vai ser bem difícil ele entender, né, o que a mãe passa e de que ela vai passar e né, o que vai acontecer durante o parto, né? Então, se esse pai não tem essa abertura do feminino dele, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. E hoje em dia, né, como você comentou, dessa abertura dos pais participarem principalmente do momento do parto, às vezes ele é tão pressionado pela mãe, né, de estar ali presente, ou às vezes pela sociedade, né? Imagina, eu tenho que estar dentro do centro cirúrgico, ou eu tenho que estar dentro, né, do ambiente onde, né, se for um parto normal ou não. E a gente sabe que hoje em dia, né, o pai fica ali dentro só observando, a família fica de trás de um vidro, né, tomando uísque, comendo coxinha, e é uma festa total, que eu acho um absurdo, mas aí é né, algo meu. E ali o pai só fica esperando a coisa acontecer, né? E ele, basicamente, muitas vezes não está nem se preocupando com a mulher ali. E você sabe que nessa semana eu conversei bastante, né, com profissionais da área, né, com obstetras, né, com médicas, obstetras, eu conversei também com parteiras. E você sabe que essa cobrança do homem de estar presente hoje
né, durante o parto, está sendo muito delicado porque muitas vezes esse homem não está preparado para estar ali, né? Eu digo isso porque se ele não tiver curado o trauma do parto dele, se isso existiu, ele não vai ajudar, pelo contrário, ele só vai trazer transtornos ali, e a presença dele não vai ser crucial para essa criança gostar ou não dele, ou honrar ele ou não. A presença física dele ali naquele momento não vai ser crucial. Vai ser crucial, sim, se ele tiver realmente de coração aberto e realmente conectado com a mulher naquele momento, tá? Então, nesses relatos que eu acabei conversando com essas obstetras, essas obstetrizes também, né, são as parteiras, enfermeiras, né, parteiras atuais, elas relatam que esses pais muitas vezes não aguentam, né, principalmente se for um parto normal, né, se for um parto mais humanizado, que demoram horas, às vezes até dias, né? Então existem alguns perfis de homens que realmente não conseguem acompanhar, né, todo esse trabalho, toda essa questão do sentir que é da mulher, que é do feminino. Então, se ele não tiver aberto a isso, a presença dele não vai ser útil, né? Pelo contrário, tá? Aí sim, essa presença muitas vezes pode até trazer consequências pós-parto, de como a criança realmente ela sente. Por quê? Porque a mãe está percebendo ali que o pai não está nem aí para ela, né? Ela percebe que o pai ou está com medo, né? Ou tem uma certa distância da mãe. E essa criança também sente tudo isso. Então, são cuidados que a gente realmente vai ter que ter a partir de então, para essa visão masculina do parto, principalmente. Tá? Ele Então, teria que se conectar com a energia feminina que existe nele. nele, sem dúvida, sem dúvida. E isso só vai ser possível, muitas vezes, né, da história de vida dele, do que ele traz, né? Do que ele traz dos registros, do que ele traz dos ancestrais, de como foi, né, a gestação dele, de como foi, né, a ligação dele com a mãe e até mesmo a ligação dele com o pai. Porque tudo isso vai influenciar na gestação do filho dele. É exatamente igual da mulher, né? Então a gente sabe que esses registros do parto, do parto da mulher, do parto da mãe, do parto da avó, esses registros se repetem, né? E existe uma grande probabilidade de repetir padrões no parto, às vezes com complicações, e vão se repetindo, né? De geração para geração. E isso não é diferente para o homem também. Então, se o parto dele foi traumático, se o parto dele teve algum tipo de problema, ele não vai se sentir bem no parto do filho dele. Então, ele também tem que se preparar, ele também tem que liberar todas essas emoções, todos esses registros traumáticos do parto dele para poder ajudar o parto do filho, através da mãe. Sempre através da mãe, né? Nesse momento que ela precisa do quê? O que o pai ali, qual que é o papel do pai, principalmente no momento da gestação e no parto? É trazer confiança, é trazer conforto, é trazer segurança, né? Para que realmente no momento do parto a coisa, né, flua de uma maneira bem mais prazerosa, né, com menos dor e assim por diante. Então, se esse pai não tiver conectado a isso, eu até aconselho, né, se tiver algum pai ou futuro pai que esteja nos assistindo, eu até aconselho, não fique na sala ou no centro cirúrgico ou no espaço onde for ter o parto, tá? Porque a sua ausência talvez até vai ser melhor do que estiver presente, se ele não estiver bem com ele mesmo, e principalmente, se a relação entre homem e mulher ali naquele momento não estiver boa. Tá? Onde eu ia chegar agora, exatamente no que eu ia falar. Na, na constelação a gente fala, né, que assim, quem permite é, é, esse acesso ao pai é a mulher, né? A mulher permite que o filho vá ao pai, né? A mulher apresenta o filho para este primeiro outro, como eu já mencionei aqui, na minha página, que é
o pai. Então, é importante que a mulher também ela consiga. É lógico que não é uma não sei se você pode chamar de responsabilidade, Nilson, mas Não, a acho que... mulher ela tem essa capacidade, ela que está vivendo isso, é ela que está ali, tudo, né? Tem aquele monte de transformação, está passando também por muita novidade, né? Não é Uhum. fácil. Eu falo, gestação. Tem gente que fala, ai, parece que tá doente. Gestação não é doença. Eu falo, tá, não é doença, mas vem sentir. Vem ter um dia inteiro de mal-estar, um dia inteiro de ânsia, tem dias que você se sente como se. Tem mulheres, né, que passam até meses se sentindo como se estivesse doente mesmo, porque é um mal-estar muito grande. E então também depende da mulher, mas ela pode ter, ela tem jeitos de mostrar para o homem como ela está se sentindo e fazer com que ele se conecte com essa energia feminina. Sem dúvida, sem dúvida. E você sabe que essa carga, né, de talvez ou responsabilidade ou qualquer outro nome que a gente possa dar neste momento, é Aham. muito, muito grande. E se a mulher não sente esse apoio, né, do pai do seu filho, realmente a carga vai duplicar, vai triplicar, né? E como ela vai, o significado que ela vai dar, né, para essa ausência ou para essa indiferença do pai, muitas vezes a criança ali, durante esses meses dentro da barriga da mãe, vai acumulando, né, essas informações, esses registros, e muitas vezes essa criança, ela é como se ela fizesse um pacto com a mãe, né, de por amor a ela, né, ela também não vai aceitar esse pai. Né? Então, se a mãe por algum motivo está rejeitando ou está tentando excluir esse pai dessa gestação e desse parto, essa criança também vai nascer exatamente igual. Vai ser muito difícil aceitar esse pai. Vai ser muito difícil essa criança olhar para o pai e receber ele como pai. Né? Independente se ele pode até estar presente, né, no momento do parto, mas se isso não acontecer durante esse processo, isso não vai rolar. Não vai E rolar. quando, vou trazer uma polêmica, e quando este pai, ele não aceita a gestação, sabe? Ele fala, não, eu não quero esse filho, eu queria que você abortasse, sei lá, não quero, e ele mesmo já se exclui dessa relação. Qual o papel da mulher ali? O que que você acha? É puxado. É puxado porque, primeiro, a mulher sente e ela percebe, independente se esse pai disse ou não a ela. Tá? Se ele falou isso para ela, pior ainda, porque esse registro está lá, o bebê está escutando, e no momento que esse pai diz isso, é como se fosse uma âncora. Né? Como se fosse uma âncora instalada, né? Como que a gente diz na programação neurolinguística. É um registro do som, do tom de voz do pai, dizendo algo para a mãe e a mãe sentindo, sei lá, tristeza, medo, raiva do pai. Né? E aí ela associa essa sensação, essa emoção a esse tom de voz, a essa presença masculina. Tá? E aí, muito difícil, aí isso depois, né? É claro que essa criança vai nascer totalmente se sentindo rejeitada, excluída por essa, né, presença masculina, tá? Que até então, né, ela identifica como pai, e no decorrer, né, do nascimento, pós-nascimento, a mãe entregando essa criança ao pai, né, somente logo, sei lá, após 6 meses, se eu não me engano, essa criança já começa a identificar isso, porque no pós-nascimento existe um período onde a criança não consegue discernir, ela não consegue identificar o que acontece do lado externo e o que é ela. Então, às vezes, num ambiente onde essa criança está, é tudo eu, é tudo o bebê, ele sente. Né? Então, a mãe brigando com o pai, estão brigando por causa dele. Né? Qualquer tipo de discussão, ou de briga, ou de desentendimento, essa criança está ali sentindo, e ela interpreta como sendo ela. Né? Porque durante 9 meses, essa ligação da mãe e o bebê é uma só. Então, é como se fosse um registro só, tudo fosse uma coisa só. Ele não sabe de separar, essa é minha mãe e esse sou eu. Não, é tudo eu.
Então, é tudo eu. Então, quando ele nasce, ele ainda continua tendo essa sensação. Então, essa transição, né, da mãe entregando para o pai e o pai recebendo essa criança vai acontecendo gradativamente. É. Tá? Ó, aqui a gente tem o Veloso falando que tá com saudades de você. E o Fernando, ele falou: acredito muito na permissão da mãe e quanto essa energia está diretamente envolvida com a permanência e vínculo do pai na relação com os filhos. O Fernando, Nilson, amanhã ele é o meu convidado. Ele, a esposa dele, a Bianca, Ah, que eles, legal. eles tiveram um parto humanizado. E o Fernando, ele é um dos pais que, assim, tem essa energia feminina muito forte Que legal. e ele fez muita questão, sabe, de estar presente durante a gestação. Eu acompanhei um pouquinho. E durante o nascimento. E a Bia, ela realmente foi muito permissiva, assim, ela foi muito bonito de ver a relação deles durante a gestação. E amanhã ele vai estar aqui. Ah, que E aí ele bom. está dizendo muito da permissão da mãe. É isso, né? É o que É, eu estou falando. A é, permissão da mulher. Como é da, ela se comporta desde a gestação. É, porque não adianta, eu acho super bonito esses casais, né, que tem essa ligação, que tem essa permissão, né, e até o próprio homem utiliza, né, a palavra estamos grávidos, um cuidado também tem que ter, porque às vezes vira moda e o pai acha que é só porque falar, estamos grávidos, já está tudo certo. Não, não é assim. A partir do momento que Eu ia te perguntar isso. O que que você acha é, desse eu acho termo estamos grávidos? Eu acho moda, e isso tem que sair do coração. Se esse pai fala isso só porque ele ouviu e achou bonito dizer, não funciona, porque é da boca para fora, né? O estamos grávidos. Não, quem está grávida é a mulher. E o papel do homem não é estar grávida. O papel do homem é dar o apoio, né? Trazer segurança, conforto, carinho e receber esse bebê, né? Agora, se ele diz isso, estamos grávidos, realmente sentindo isso, permitindo, se conectando com o feminino, perfeito. Aí eu acho lindo, é lindo. Agora, falar por si só, né? Porque é moda e as pessoas, né? Os casais estão falando isso, aí tem que tomar bastante cuidado, porque se ele não tem esse feminino, né? Cuidado e essa abertura para aceitar isso, né? E esse equilíbrio entre os dois, não adianta só falar, né? Estamos grávidos, né? E eu acho que não é questão, né? Eu já ouvi falar, mas temos que trabalhar a inclusão do pai. Não, às vezes o próprio pai se exclui, né? Então, às vezes a mulher exclui o pai, né? A sociedade excluiu o pai durante muito tempo. Então, agora que isso está retornando, só que é um caminho a ser seguido. Não é simplesmente, né, falar e tô dentro e vamos embora, né? Então, ainda mais se for um parto humanizado que vai precisar e vai necessitar de um apoio ainda muito maior desse pai, né? Porque o pai, na hora que, né, das contrações, na hora que tem que levar a mulher para ir no banheiro, para se limpar, o pai não, né, dificilmente vai estar ali, né? O pai vai estar numa certa distância, e se isso demorar horas, 12, 24, 30 horas disso, muitas vezes o pai, né, não tem essa energia, né, ele não tem o sentir ali para saber o que a mulher está passando, tá? Então, por isso que eu tive relatos aí dessas obstetras, que existe, né, 3 tipos de pai. O pai que realmente entra de cabeça e esse estamos grávidos realmente é real, e ele acompanha, ele é presente, a mulher tem uma super relação, super carinho, né, entre os dois. Um segundo tipo de pai que ele vai no embalo, né, e ele começa todo o processo, mas ele não aguenta, ele aborta, e no meio do processo ele desiste. Então, ou ele vai fazer alguma coisa, ou ele vai dormir, né, ele não aguenta. E tem o terceiro tipo que realmente não vai estar presente ali naquele momento, né? Então, se você é pai que está nos ouvindo, tenta se identificar aí, que é justamente, né, para você poder se preparar, né, emocionalmente para esse momento. E isso vai ser importante.
E o fato de você não estar presente não significa que você vai ser menos pai, né? E porque eu tenho muitos relatos de sessões terapêuticas onde o pai não estava presente e ainda assim existia um amor muito grande por esse pai. Isso não interferiu na relação do pai, entendeu? Por quê? Porque a mãe enxergou isso de forma diferente, como você comentou, onde quando o seu filho, né, perguntava do seu pai, do seu marido, você falava, ele está trabalhando, tá, foi ganhar din-din. Mas a maneira como você se sentia é importante, não só aquilo que você falava. Né? Você acreditava, você sabia que o seu marido não estava presente porque realmente ele precisava trabalhar. Então você passava essa informação para ele, não só no falar, né, mas naquilo que você realmente sentia. Agora, quando realmente o pai não está presente e a mãe fala debochando ou tentando excluir esse pai, diminuir esse pai, isso não é naquele momento, isso já vem de antes, né? Então, uma coisa que eu queria esclarecer, até quando eu falo, vamos trabalhar a inclusão do pai, não foi por isso que eu escrevi hoje, honrar o pai não é conviver. Porque não, esta inclusão não significa que eles têm que estar presentes, né? não, Mas ele pode não aceitar a gestação, ele pode falar não e não estar presente em nenhum momento. Ele pode não ou aceitar a gestação desse jeitinho aí que você disse, né? Esse jeito bem masculino, né? De ser, sabe? Tipo, à uhum, distância. Não sei, tá, cada um tem um jeito. Não estou falando aqui achando que é certo ou errado, né? não, Pior, não, não é isso. Cada um tem né, a sua forma. Mas essa inclusão que eu quero dizer é esse sentir mesmo. É como você, mulher, vai passar para o seu filho isso, esse pai que existe. Esse pai perfeito, que. Todos esses tipos aí que você falou, presente aham, ou mais ou menos, ou aham, ausente, não importa. não, Este pai foi ele que fez, que te deu a possibilidade de estar carregando esse novo ser, né? Foi isso já é um presente. sim, Eu sim, agora, sim, se a mulher de repente não aceita isso, ela teria que trabalhar nela isso, né? tem muitos casos também que eu conheço e que eu acabei presenciando e com certeza você também deve conhecer, pessoas que utilizaram da gravidez para tentar salvar casamentos, né? Então isso é péssimo para essa criança que nasce, porque ela já nasce com uma responsabilidade gigantesca, né? Ele sente que como se fosse um salvador, né? Ele vem para esse mundo, né? E mais um acordo feito com a mãe, por amor a essa mãe, é como se ele fosse o elo entre o pai e a mãe. E ele passa a vida inteira dele querendo realmente unir esses dois, mesmo que estejam já casados ou separados, ou, né, o que acontece durante aí no pós-parto, mas ainda assim essa criança nasce com uma necessidade de sempre estar mantendo os dois juntos, né? Então é um outro cuidado que a mulher tem que ter, porque o bebê está sentindo tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Agora, aquilo que você comentou, cada um é cada um. Às vezes, essa mãe pode, sei lá, teve uma gestação onde o pai rejeitou, não quis saber, só manteve ali a questão financeira, a ajuda financeira, e simplesmente se ausentou, né? Essa mãe, tipo, odiando esse pai, mesmo não casados, né? Às vezes só houve ali a relação sexual né, e acabou engravidando. E esse registro muitas vezes não significa que o bebê também, quando ele nascer, também vai rejeitar esse pai. Não dá para ter certeza, né? Não é regra, né? Como eu sempre Não, digo, não é receita de bolo. não. Como diria a minha professora de constelação sistêmica, são possibilidades, apenas isso. Quem é a Cornélia? Cornélia, Ah, ela é minha professora também. Possibilidades. Eu falei, só né? pode ser a Cornélia. Só pode, né? É, Então são possibilidades, né? Como ela fala, são possibilidades. Então a gente exato. não pode, né? Depende de como a criança vai registrar, né?
porque é o que você falou, é muita coisa que está ali envolvida, é o sentimento, é o tom de voz, é a intenção. Eu fiz uma enquete esses dias e eu coloquei, você acha que a sua intenção influencia o resultado? A maioria disse que não. Olha, Eu fiquei espantada e eu falei, como gente, assim? como não? Como não? A sua intenção já é 50%, Eu diria pelo até mais, menos. eu diria até mais do que 50%. Eu também, mas era no mínimo 50%, no Porque, mínimo. porque às vezes você tem uma intenção e aí você faz totalmente contrário à intenção, né? Às vezes, e o que fica registrado é a intenção e não a maneira como você falou ou que você fez. A sua intenção, muitas vezes, o outro consegue se conectar e captar muito mais forte do que até a própria fala, né? Então, não tem como deixar essa intenção de lado, né? Até se a gente entrar na comunicação não violenta, a gente vê muito disso, né? Quanto que o que fala mais do que a própria palavra, as próprias palavras de que você está Uhum. falando mesmo, não é? O olhar, os seus gestos, tudo isso fala Sim. mais, né? E aí, a gente voltando para o nosso assunto, a intenção ali durante a gestação, ela é muito forte. E esse cuidado, né, que tem que ter, principalmente no momento, né, do nascimento. Sim, é claro que eu acho, né, uma outra questão dessa coisa do quando o nenê nasce e de entregar essa criança para o pai, né? Ainda assim, ainda acho que o primeiro momento é da mãe, né? Porque até mesmo pensando no bebê, pensando nessa transição, né? Pensando nessa transição onde o bebê está dentro de um ambiente e ele, né, ele tem que ir para um outro local e aí é cortado esse vínculo, né? Não só físico através do cordão umbilical, mas essa separação, né? E eu acho que tem que ter um cuidado maior nesse momento, e sim, primeiro deixar com a mãe, e aí posteriormente ir para as mãos do pai. Né? Então, e às vezes isso em partos, em centros cirúrgicos, isso não acontece. Né? Às vezes isso, a tirada do bebê e levam, né, para limpar, né, para fazer todas aquelas coisas, né, horrorosas, né, de tirar toda a gordura, de limpar os orifícios, aquela coisa toda, aqueles sugadores, aqueles barulhos, né, absurdos que o bebê começa a sentir ali. E às vezes nesse trajeto existe né, uma intervenção ali, às vezes até do próprio, né, obstetra, né, de não entregar essa criança novamente para a mãe, né, para ter essa, né, e achar que realmente o pai também, é lógico que o pai precisa, e é um momento muito bonito, desde que, né, ele esteja realmente conectado ali naquele momento, e não Não de só obrigação, isso é é, bonito e tem que sair na foto. Não. é, é. E é bem isso mesmo. Nossa, eu tenho relato, eu vejo os vídeos de centros cirúrgicos, principalmente de cesáreas, né, onde o pai Uhum. pega aquela criança e coloca para o alto, né, tipo o Rei Leão, sabe? E aí pendurado com aquela pinça no cordão umbilical e aquela criança se esgoelando, né? E o pai achando o máximo aquilo, né? O pai achando, né, o presente de Deus ali, que realmente porém recebido de uma forma totalmente agressiva, né? Então, é um cuidado também que tem que ter, porque como essa criança, né, significa, qual o significado que ela dá para esse momento, onde, né, essa energia masculina está segurando, que ela muitas vezes vai identificar como pai, né, se teve uma gestação presente. Qual o significado para ela dar para esse momento entre sentimento de dor, de frio, né, de medo, de sensação de morte, e o pai ali segurando e chacoalhando, né, e tirando a foto, né, a selfie. É que isso já é um caminho ainda muito longo. Isso é uma coisa porque a sociedade traz isso, né? Aí, se a gente entrar nisso, eu já falo para você, gente, tem mulher que ela antes de ir pro parto, ela se maqueia, vai pro salão, faz escova e unha, né? E sai linda na foto.
Mas aí não quero entrar nisso, Nilson, por favor. Porque são, meu público, a maioria é mulher, elas vão falar É, quem é, é polêmico, né? Polêmico. é polêmico. E aí tá tudo bem, né? Eu acho Sim. que é uma questão de consciência também, Mas né? o pai, eu acho que ele tem esse poder, né, deste momento, de interferir. Por que não uma responsabilidade do pai de transformar esse momento do nascimento num ambiente um pouco mais menos traumático? Por que não? Né? É, eu vi muitos pais impedindo que isso acontecesse, né? De no momento do parto exigir para o médico que baixasse, né, a luz, que colocasse uma música de fundo, né, que esse tratamento pós-nascimento fosse, né, mais cuidadoso, né, de não dar, né, de não cuidar dessa criança de uma forma, né, como uma produção em série. Então, a mulher, ela, né, ela está envolvida ali com as sensações, com as emoções daquele momento, e ela não tem forças para lutar contra isso. Então, por que não o pai entrar, né, nesse momento para ajudar, né, o filho e pensar bem realmente no filho, né? Então, é um ponto também para se observar e abrir, né, essas informações aí para os pais que estão nos assistindo. A Paty escreveu aqui para mim, né, que tá amando me acompanhar, que tem sido revelador na minha vida. A Paty, a gente descobriu há pouco tempo que é, eu fui estagiária do Transcendendo Seus Limites, você Ah, conhece, né? sim, sim. Do curso dela. A gente não sabia, a gente se soube disso aqui no Instagram. E aí ela tá falando que está sendo revelador, eu fico muito feliz, porque o que eu tenho trazido aqui é muita coisa que eu gostaria de, de saber antes, sabe? Lá, antes de eu ser mãe. Eu acho que eu demorei, não demorei, né? Tudo no seu tempo, mas ai, se eu soubesse de tudo que eu já sei hoje, que eu venho aprendendo, principalmente nesses meus últimos 5 anos, né? Que eu fiz várias formações em constelação. Se eu soubesse, gente, como eu faria tanta coisa diferente, sabe? Como abaixar a luz, não ter um fotógrafo ali, ou se tiver, porque eu fiz tudo isso, né? Meu marido, graças a Deus, assim, estava com uma energia feminina bastante presente, ele sempre foi, como eu te disse, né? Eu colocava a barriga nas costas dele, ele conversava, às vezes eu dormia, adormecia e ele estava lá, conversando com o nosso filho. E eu lembro que eu amamentando, ele falava, ele entrava em casa, quando ele voltava do trabalho, ele fazia oi, e aí meu filho fazia assim, sabe, com a cabecinha, tipo, nossa, conhece essa voz? E aí Reconhece, quando você traz aqui que realmente reconhece, eu conhece. falei, gente, porque a gente se perguntava, será que realmente ele sabe de quem é essa voz? Isso é muito lindo, eu acho muito importante. Essa é a inclusão do pai que eu venho falando toda essa Uhum, semana. É essa perfeito. inclusão, porque, querendo ou não, ele está presente no meu filho, né? Mas você sabe que, comentando agora, né, sobre essa questão de se eu soubesse isso antes, eu teria feito diferente, né? Eu tenho, né, muitos alunos e alguns amigos que também, né, têm essa trajetória, né, dessas formações, e aí, né, eles ficam, né, a gente sabe que a responsabilidade acaba aumentando, né? E aí eles ficam assim, ai meu Deus, e aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, calma, deixa a coisa fluir, né? Você tem, né, esse conhecimento e você vai fazer o máximo que você vai conseguir. E tá tudo certo, né? Não, sim, não significa que eu faria, eu tenho certeza que ia ser 100% certo. Não, Não, né? A não. gente tem o sistema que age, que é muito mais Aham, forte que a gente, né? Aliás, isso. não tem como que, imagina na hora ali, eu tive parto normal, imagina que naquela hora lá, daquela dor, e Uhum. você vai pensar ai, como eu devo agir neste momento? Como eu devo falar? Sistemicamente, qual seria a reação mais apropriada? Não adianta. O sentimento é mais forte, a reação
É mais forte, como você diz, esses padrões que a gente vem repetindo, Vem repetindo. mesmo na hora do parto, isso tudo é muito mais forte e a gente passa aquilo que precisa mesmo, né? Sim, sem... Eu tenho uma professora de constelação que ela diz: o sistema é lindo. E É, eu falo, é isso, o sistema é lindo, ele sabe como tem que agir, né? Ele sabe como o que tem que acontecer e o que é melhor para o sistema em si, né? A família toda. eu acho que é uma outra questão que a gente pode abordar, que também está bastante na moda, que é a questão do tal do chá revelação. Hum. Ah, isso é um perigo, mas é um perigo. Porque isso pode deixar registros e marcas muito profundas se o pai tiver expectativas de um sexo específico. Tá? Não só o pai, mas também a mãe. Né? Então é um cuidado gigantesco, porque ali você está na frente de um monte de gente, né? E eu já vi casos vamos supor, deixa eu ver se eu me lembro exatamente, era, era uma menina, então era do sexo feminino, né? E o pai e a mãe queriam, porque queriam um homem, por quê? Porque o sogro, o pai do pai, exigia do filho um neto masculino. Cara, e no momento daquela descoberta e aquela coisa, né, de estoura a bexiga e faz não sei o quê, e corta bolo, blá, 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 e quando essa mãe e esse pai, mas eles choravam de tristeza por descobrirem que iam ter uma menina e não um menino. E aí eu digo, né, qual o registro deste bebê diante dessa tristeza gigantesca quando descobrem que era do sexo feminino, né? E por incrível que pareça, isso vai interferir na maneira como essa criança cresce e age com relação à sua sexualidade. Tá? Isso vai influenciar e muito. Não estou dizendo que vai ser homossexual ou vai ser bissexual, não. Tá? Mas existe uma grande abertura para que isso aconteça. Tá? E também desse sentimento de rejeição ou de se sentir uma decepção diante daquilo que os pais gostariam que a pessoa fosse. Tá? Então isso é também muito profundo e muito forte, essas expectativas de quando se tem um filho e depois se quer uma menina, ou de quando se tem uma menina e depois se quer um menino, né? Então é um cuidado também que esses pais, que eu digo, né, é uma informação que é muito valiosa para esses pais, porque hoje, né, a descoberta é feita antes, mas imagina antes que não tinha, que só descobria na hora do parto. Eu falo que eu falei, acho que isso na outra live que nós fizemos aqui juntos, e eu vou repetir porque é uma coisa que me marcou muito. Eu lembro que uma senhora, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, ela disse: vai fazer diferença? Tem devolução? Não tem devolução, não faz diferença para você saber o sexo ou não. Não tem devolução, gente. É o que tá aí, né? E é exatamente isso. O pai também. Não tem devolução. É o que é, já foi. E o que E a, foi não tem como mudar. e a mulher, quando ela não, é como se ela sentisse culpa, né, por não ter um filho do sexo que o homem deseja. Então, ela se sente culpada por não dar isso para o homem, né? Uma visão totalmente machista, né? Que a gente traz isso, né? De ano, mil anos, sei lá quanto tempo atrás, né? De ter que, da mulher ter que servir o homem, né? E trazer ao mundo o que o homem quer, né? Então, também, eu acho que nessa questão do pai, prestar bastante atenção, às vezes até algo interno, porque, né, entrando nessas questões de preferência, sim, é normal a mulher ou o homem ter uma preferência, ok, né, mas isso não pode se tornar algo explícito e até mesmo demonstrar essas emoções, porque realmente o bebê vai sentir, né, essa exclusão, essa rejeição, e pode acarretar nesse nascimento, no pós-parto, comportamentos totalmente, né, de aversão a esse pai, tá? Sim. Por não ser aquilo que o pai gostaria que fosse. Eu queria
que você falasse assim na sua experiência, quais as principais consequências para a criança com a exclusão do pai. Aí vai entrar, se a gente for, né, começando da fase adulta, relacionamentos, né? Se for essa questão da mulher com relação ao pai, então vai influenciar em relacionamentos amorosos gigantescos, porque sempre vai refletir a questão masculina, né? Do quanto esse pai, eu não tive esse pai presente, ou eu não tive esse pai que me deu suporte, que me deu carinho, que me deu amor, que me deu atenção, tá? E ela vai buscar isso no marido, ela vai buscar isso no namorado, num companheiro, tá? Então isso, sem sombra de dúvida, vai influenciar, né? Nessa questão. Com relação ao homem, né, desse pai ausente, vai mexer em autoestima, né? Consequentemente, né, na parte de relacionamentos amorosos, a maneira como ele se relaciona com a futura mulher, com a mãe dos seus filhos, né, de uma postura mais agressiva, né? Então, há N possibilidades aí, né, de problemas, né, dessa ausência masculina, tá? Sem sombra de dúvida. E aí, né, vai depender do histórico, né, de como foi a gestação, de como foi esse parto, né, e assim por diante. Insegurança, indecisão em relação ao trabalho, não conseguir realizar projetos. Vai influenciar, né, na questão comportamental em todas as áreas da vida, né? Então, não só de relacionamentos, né, mas também nessa questão da escolha, né, do que eu quero para minha vida, né? Porque às vezes essa pessoa passa a vida inteira querendo provar algo para si mesmo, né? E para essa pessoa que acabou, né, rejeitando ela, que aquilo não era verdade. Então, se a pessoa não se sente pertencente ou se sente excluída, ela vai passar uma vida inteira tendo comportamentos contrários àquele, para provar para esse pai que sim, que ela está bem, que sim, ela é poderosa, que sim, que ela consegue tudo, e que não depende dele, que é independente. Então, essa criança já vai crescendo, né, e tendo comportamentos que muitas vezes não é prazeroso. É como se ela tivesse que provar para essa presença masculina que o que ele fez não deu certo, né? E que ela é uma pessoa de sucesso, que ela é uma pessoa, né, que tem amores, grandes amores, e ela vai buscar isso. Só que essa busca é muito pesada, é algo que ela carrega, que ela não precisa provar nada para ninguém, muito menos para esse pai. Agora, né, a partir do momento que ela aceita, que ela consegue, né, aceitar e ter esse pai para si e honrar as escolhas que o pai fez, independente, né, do que tenha acontecido nessa história, muda tudo e todo esse peso vai embora, e aí ela muda totalmente a parte comportamental e ela não precisa provar mais nada para ninguém. E isso é lindo quando acontece, quando a pessoa vira essa chavinha, né, e aceita esse pai do jeito que ele foi. Que fantástico. Nils, eu levei um susto aqui que a gente tem 7 minutos só. Uau! Uau, né? Você falou aqui, nossa, quanto aprendizado. Eu recebi o Nilson aqui um presente. Para mim é um presente te ouvir, Nilson. É muito aprendizado. É muito bom te ouvir. Fico muito feliz. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães e principalmente para os pais, né? Porque a gente está aqui mais especialmente por eles hoje para falar do Dia dos Pais e também do seu curso, né? Que você vai ter em breve. Sim, o recado que eu trago para essas mães, para as futuras mães, né, ou grávidas, né, que estão aí, primeiro, ter essa abertura, né, do autoconhecimento, né, de você se cuidar, de você se sentir bem com você mesma, tá? Para que você possa trazer essa presença masculina, para trazer esse pai para perto de você, de uma maneira muito mais amorosa, né, e respeitosa, lembrando sempre no bem-estar do seu filho, né, e não pensando somente
nas suas necessidades como mulher, né? Pensando nesse ser, né, que você vai gerar, ou que você está gerando, ou que você já gerou, né? E ter essa abertura, né, para esse pai que está ali e que merece estar presente e trazer, sim, essa presença masculina para esse filho. E a partir desse momento, quando a mãe faz isso, o homem, ele percebe, o homem ele vai sentir, né? E o recado que eu digo aí para os homens é: permitam, né, se conectar com o feminino, tá? Isso não vai deixar você, né, menos masculino ou, né, ou menos viril, não, isso não faz, não tem relação com isso, porque você vai ter a oportunidade de se conectar com os seus sentimentos, com as suas emoções, o que para o homem talvez seja um pouquinho mais difícil, e ainda assim a gente está caminhando, né, para que esse homem possa, assim, permitir que as emoções também falem, né, através do corpo, através da alma, e dessa conexão entre homem e mulher. Então, receber esse filho aí com todo carinho, com todo amor, sendo que esse filho vai honrar, né, a sua presença masculina, e não só a sua, mas também dos seus ancestrais, do seu pai, do seu bisavô, do seu avô, do seu bisavô. Isso tudo, né, acaba influenciando no resto, não só da vida do seu filho, mas na sua também. Então, pensando sempre, né, no pai como um todo, e que está tudo interligado e tudo conectado, né, de forma sistêmica. Que lindo, fantástico. Fala agora, muito obrigada, obrigada pelas mensagens. É, tudo que você diz, tudo que você traz aqui condiz muito com aquilo que eu acredito e que eu trago e prego aqui. Por isso, você não me saía da cabeça quando eu pensei nesse tema pai. Você vai ter um curso, né, em breve. Sim, é uma formação em renascimento em outubro, né, do dia 11 ao dia 18, né, são 8 dias aí de imersão, né, de retiro, né, de autoconhecimento e, às vezes, né, para quem quer atuar na área, né, terapêutica, tá, especificamente de renascimento, com técnicas de respiração consciente para a gente trabalhar não só esse período de gestacional, mas também do parto, né, e todo o resto. Fantástico, gente. Sigam lá também o Nilson no Instituto. Como que tá o Instagram? E, Instituto Ibrari Ibrahim. Instituto. Ibrari Instituto. Nilson, muito obrigada, gratidão. Eu Eu quero que agradecer a agradeço. todos também que estiveram aqui presentes. Amanhã temos o Fernando e a Bia aqui para falar. Eles tiveram a experiência do parto humanizado. O Fernando é um paizão e com uma energia feminina maravilhosa. Espero vocês amanhã. Muito obrigada, Nilson. Até a próxima. Eu que agradeço. Até. Se Deus quiser. Um beijo grande. Boa noite. Beijo, beijo.